Então, se você tá cansada aí, né, de ganhar pouco e trabalhar muito e quer faturar aí os seus 6 mil reais por mês, você precisa seguir essas dicas, acreditar naquilo que eu tô falando pra vocês, porque com certeza, se eu tive esse resultado, você também consegue ter. Você só precisa das estratégias corretas, dessas dicas que eu estou te dando, que eu tenho certeza que você vai conseguir aí mudar a tua carreira profissional, tá bom? E agora eu vou te falar como era a minha vida antes, né? Minha relação com o trabalho antes. Então, primeiro, eu ganhava pouco e trabalhava muito. Eu não tinha um relacionamento saudável com as minhas colegas de trabalho, então assim, o ambiente de trabalho, ele era cheio de reclamação, ele era cheio de comparações. A gente estava na sala ali do cafezinho, entrava uma professora, era que ela virava as costas que falavam mal dela. E isso era terrível. E a gente sabe que isso acontece, não é só dentro da pedagogia, a gente sabe que isso acontece em outros lugares. Mas estou falando para vocês aqui da minha trajetória, daquilo que eu vivi. Então, viver nesse ambiente onde a gente estava ali numa sala cheia de professoras e uma virava as costas e as outras falavam mal, ou então a gente tinha uma reunião pedagógica, ninguém falava nada na reunião. No outro dia, a hora que ia trabalhar, a gente estava ali no carro, descia uma lenha ali no que a diretora tinha falado. E eu ficava tipo, gente, que coisa imatura, não parece que a gente tá aqui lidando com adultas, com um sistema democrático, né? A gente fala tanto da gestão democrática. E é exatamente isso, né? Colocaram aqui nos comentários, só muda o endereço. É bem isso, sabe? O ambiente de trabalho de uma escola, ele não é um ambiente leve, pra quem acha que é, tá bom? A gente costuma dizer que a nossa classe, ela é uma classe muito desunida. Porque, meu Deus do céu, olha, é muito difícil. É muito difícil lidar com um ambiente com muitas professoras. A gente sabe que é um ambiente pesado, gente. É um ambiente pesado. Não pense que é um ambiente fofinho ali, professoras Helenas. Não, até na novela, né, da professora Helena, tinha a Suzana que tinha ali, né? A cobrinha. A cobrinha. E, gente, é muito ruim estar num lugar assim, onde você se sente presa, onde você se sente mal. E você se sente presa porque você quer fazer diferente e você sabe que se você falar um A diferente, que se você fizer uma coisinha diferente com seus alunos, todas as outras vão falar mal de você, vão falar mal do seu trabalho. E por mais que você fale assim, não tô nem aí, não ligo o que falem de mim, pode falar, lá no fundo a gente se sente mal. A gente a gente carrega um peso, sabe? É um sentimento muito ruim, uma sensação muito ruim de você estar num ambiente onde você quer fazer algo que você acredita e tem pessoas que estão ali que não querem fazer e ainda vão falar mal de você, vão tentar te sabotar por conta de você querer fazer a diferença. Então, isso é quando eu falo que eu não tinha um relacionamento saudável no meu ambiente de trabalho, que eu não me sentia bem. Eu tinha que participar de reuniões que falavam e não resolviam nada. Era o ano inteiro falando aquele mesmo assunto, era o ano inteiro reclamando sobre aquele mesmo assunto, mas ninguém tomava uma atitude, ninguém fazia diferente para aquilo mudar. Então, as reuniões eram reuniões massacrantes, que eu sabia que eu ia entrar, que eu ia escutar a mesma coisa de sempre e que ninguém ia resolver nada. E eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar guardando as coisas pra mim. Eu preciso falar, eu preciso, sabe? E estar num lugar e não conseguir expor a minha opinião, não conseguir falar o que eu acredito e o que eu penso, vai me fazendo mal. Então, esse ambiente de não poder falar, de ter que silenciar, de ter que acatar com coisas que eu não acreditava, me faziam muito mal mesmo. Então, como eu disse pra vocês, eu não podia faltar, né? Por mais que na escola, diferente do ambiente de comércio, eu ainda tinha aquela liberdade, mas ficava no fundo aquela coisa, né? Você tem que arrumar uma substituta, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer aquilo. E não era não é igual à liberdade que eu tenho hoje, se eu precisar faltar, se eu precisar reorganizar os meus atendimentos. Eu não podia escolher as minhas férias e geralmente o que eu fazia? Quando vinha as férias, eu usava para adiantar o meu trabalho. Como o primeiro semestre ficava carregado de coisas, eu aproveitava as férias para fazer o planejamento do segundo semestre. Então, além de eu não conseguir escolher
quando eu ia tirar minhas férias, que fossem 5 dias para eu viajar, para eu passear, para eu descansar. Eu não conseguia, era sempre ali em julho, em dezembro, naquele período do recesso. Além de tudo, eu aproveitava para eu trabalhar. Então eu não entendia o que era férias. Ano passado foi a primeira vez que eu entendi o sentido de férias, de descansar, de passear, de aproveitar com a minha família. Porque até antes disso, para mim, férias era um período que eu aproveitava para pôr e em ordem o meu trabalho. Ou ir médico, em dentista, correr atrás daquilo que não dava para fazer quando estava trabalhando. Então, essa questão de não escolher as minhas férias foi uma liberdade que eu encontrei depois que eu comecei a trabalhar com os meus atendimentos. Eu dobrava período para conseguir ganhar mais dinheiro. Então, todo mundo fala, é professora, trabalha só meio período e não sei o quê. Só que eu trabalhava os 2 períodos para eu poder ganhar mais dinheiro. E aí, quanto mais eu trabalhava, mais era o desconto que vinha no meu lerite. Então, chegou um momento que nem dobrar período estava fazendo sentido para mim, porque eu dobrava o período, mas o desconto era muito maior e praticamente dava a impressão que eu estava trabalhando um período só, de tanto que era descontado na minha folha de pagamento. E eu não podia aplicar os conhecimentos adquiridos nos cursos, então eu investia, eu me formava, estudava, só que eu não conseguia aplicar aquilo com os meus alunos, porque eu tinha que dar conta de apostila, porque eu tinha que dar conta de livro didático, e eu olhava para aqueles livros e eram coisas irreais, sabe? As minhas crianças às vezes não estavam nem alfabetizadas, e na apostila já estava ensinando letra cursiva, já estava ensinando coisas de gramática, ortografia, e eu falava, meu Deus do céu, eu vou fingir que eu não tô vendo e simplesmente, tocar o barco. Isso me dava muita angústia, e não tinha nada do que eu pudesse fazer, o que eu podia mudar, né? Então isso é algumas coisas que da forma que eram antes, que mudou. Então só para retomar, né? Como era, acabei de falar, e como que eu estou hoje. Então, hoje eu faturo aí mais de 6 mil reais por mês. Eu escolho os meus horários. Eu tenho tempo e dinheiro para desfrutar das minhas férias, que é algo que eu valorizo muito. Eu tenho um bom relacionamento com as famílias que eu atendo. Eu sinto que eu sou reconhecida, tanto pelas famílias que eu atendo e pelas famílias que ainda não me conhecem, mas que eu sei que falam do meu trabalho. Então isso é muito bom, saber que as pessoas estão falando do meu trabalho. Eu me tornei, então, essa autoridade, essa referência de desenvolvimento infantil, tanto na minha cidade como nas redes sociais. Eu trabalho com a educação que eu acredito. Eu vou lá, eu monto o plano de ensino, as intervenções personalizadas para cada criança, da forma que eu acredito e da forma que eu vou vendo os resultados. Eu tenho a condição de investir nos recursos, nos cursos, nas formações, nos materiais.